Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. O Salmo 139 é o famoso salmo daquele que sonda os nossos corações. Nós vivemos numa época em que o ser humano ele está sendo pesquisado no seu mais profundo interior. Os cientistas, eles pegam o núcleo da célula, que é a menor unidade viva existente. E aquele núcleo da célula, sendo a menor unidade viva do ser humano, que pode ser reproduzido, é ali que contém informações genéticas, é ali que sai o DNA, é ali que está todo o mapa genético de cada um de nós. É claro que nós, a olho nu, a gente não consegue nem ver nem um pontinho desse núcleo dessa célula. Quando nós temos algum conceito errado, meu querido, a respeito de Deus, o nosso relacionamento com Ele determina aquilo que nós iremos pensar sobre todas as outras coisas do mundo. É por isso que o salmista ele escreveu o Salmo de número 139, para ele mostrar um pouco quem é Deus. Por isso que ele começa dizendo: sonda-me, ó Deus, e me conheces. O Deus que te criou é o Deus que te conhece. Então, para você saber viver, para você aprender a viver, para você entender outras pessoas, escute só, para você entender o universo, para você compreender a palavra de Deus e, consequentemente, entender e compreender a vontade de Deus para a tua vida, para você entender o que é pecado, o que é fé, o que é obediência, você precisa ter um conceito correto de quem é Deus. Quando você tem um conceito errado de Deus, você vai ter uma vida errada, porque você vai ter um conceito errado de vida. E aí, se você tem um conceito errado de vida, você trilha no caminho errado. E se você trilha no caminho errado, o teu futuro, o teu destino será errado. É por isso que você deve louvar a Deus, porque você está aqui nesta noite e Deus tem uma palavra para a tua vida, porque Deus quer que você esteja no caminho correto. Sabe por quê? Porque o plano que Ele tem para mim e para a tua vida é plano de paz, é plano de bênção, aleluia. Ele vê Ele vê lá no fim. Nós não conseguimos ver nem o amanhã, eu não consigo ver nem daqui a uma hora, onde estarei, como estarei. Nós não conseguimos ver. Agora Deus já te conhece. Por isso que o salmista diz: sonda-me, Senhor, e conheces os meus pensamentos. Quando você tem um conhecimento correto de Deus, é essencial para a tua vida plena nesse mundo. E foi Davi ele contemplou a Deus, e ele escreveu para nós esse salmo. E a mensagem do salmo não pode nos trazer nenhum outro ensinamento a não ser nos incentivar, sabe o que, meu irmão? A permanecer num relacionamento correto com o Senhor. Nós precisamos ter um relacionamento correto com o Senhor. Se nós fôssemos estudar o Salmo de número 139, do primeiro versículo ao versículo 6, nos diz que Deus nos conhece intimamente. Então nós não podemos enganar Deus. Escute só, Deus te conhece lá no íntimo, então você não pode enganar Deus. No versículo 7 ao versículo 12, o salmista diz que Deus está ao nosso lado constantemente. Quer dizer, você não pode escapar dele.
Do versículos 13 ao 18, o salmista nos diz que Deus nos criou maravilhosamente. Você não pode ignorar isso. Foi Ele que te criou de uma forma esplêndida. E o versículo 19 ao 24, o salmista diz que Deus nos julga retamente. E se Ele julga retamente, você não pode contestar a Deus. O Salmo 139, ele celebra a presença de Deus. O Salmo 139, ele celebra o poder de Deus, o conhecimento de Deus, que tudo isso é infinito. Por isso que o salmista, ele começa dizendo: Senhor, Tu me sonda, Tu examinas todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos. Tu me sondas, Tu me examina e Tu me conhece. E o conhecimento de Deus, ele é total no seu estado espiritual. Deus te conhece, meu irmão. Deus te conhece mais do que a tua mãe, teu pai, teu esposo, tua esposa. Deus te conhece lá no teu íntimo. E ele diz assim, ó: ei, Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. Então, sabe o que quer dizer isso? Que desde o amanhecer até o fim do dia, Deus te conhece e Ele está contigo. E Ele sabe exatamente o que você faz. Não, Ele sabe exatamente o que você pensa. Ele sabe exatamente o que você deseja. Ele sabe exatamente as tuas intenções, desde o amanhecer até o final do dia. Sabe por quê? Porque o salmista diz assim, ó: de longe, Tu penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra não chegou na minha boca, Deus já sabe. Ainda eu estou aqui, ó, no meu cérebro, tentando construir fase. Ainda o meu pensamento está sendo formado. Muito antes de eu tomar consciência dele, Deus já sabe. Esse é o Deus que eu sirvo, e esse é o Deus que não importa se você serve a Ele ou não, se você obedece a Ele ou não, é o teu Deus que te criou, é o Deus que te formou, é o Deus que está contigo. E o salmista diz: Tu esquadrinhas, literalmente quer dizer, tu peneiras, tu seleciona, é como se selecionasse os grãos. Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Quer dizer, quando eu estou lá dormindo, Deus está selecionando os grãos, Deus está esquadrinhando a minha vida. No meu dia a dia, nas minhas atividades, no meu serviço, no meu estudo, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, Deus está esquadrinhando. E Ele diz assim, ó: e Tu conhece todos os meus caminhos. Por isso que é impossível enganar a Deus, é impossível ignorar ao Senhor. Muitas pessoas te enganam, e você talvez engana muitas pessoas. Muitas pessoas não sabem os teus verdadeiros pensamentos. Porém, diante de Deus, tudo fica esclarecido. Aquilo que você pensa lá no oculto, que você tem até vergonha, que você tem até medo de que os outros sabem, pois é esse pensamento que Deus, Ele entende, Ele conhece. Por isso que Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Está entendendo a palavra de Deus? Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que um dia nós havemos de prestar contas.
Mas mais do que isso, meu irmão, de ele conhecer os pensamentos, dele conhecer a palavra que você já vai falar, mais do que isso, escute só, Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele vai fazer de tudo para te conduzir na direção desse melhor. E é diante desse Deus que nós viemos nos dobrar nesta noite. É diante desse Deus que nós viemos adorar. É diante desse Deus que nós viemos nos prostrar. E o salmista, ele continua dizendo: tu me cerca por trás e por diante. Sabe o que quer dizer aqui? Cercar é como se você tivesse um objeto valioso e você guarda aquele objeto valioso. Não pode pegar esse objeto, porque ele é muito valioso para mim. Deus te cerca como se cercasse, como se guardasse um objeto valioso. Ou seja, o salmista está dizendo: tu estás sempre perto de mim e tu tens um conhecimento total. E aí, meu irmão, se Ele está de trás, diante, se Ele está me cercando, não tem como escapar de Deus. Não existe. Adão e Eva estão lá no jardim do Éden e eles pecam. Eles não conheciam Deus e eles pensavam que podiam escapar da sua presença. Quando eles pecam, eles não conhecem Deus do pecado, e aí então eles tentam se esconder. E Deus chega na virada do dia, como sempre chegava, e faz uma pergunta: Adão, Adão, onde tu estás? Deus sabia exatamente aonde Adão estava. Mas por que Deus pergunta? Para Adão cair na real de que não tem como escapar da presença de Deus. Não tem como voltar atrás, porque Deus está atrás de você. Não pode você querer empreender uma marcha adiante, porque Deus está no teu caminho. Meu querido, você está cercado por Deus. Cercado. E isso é bom. Às vezes é bom e às vezes não, né? Mas você está cercado. Deus está contigo. E aí então o salmista diz assim, ó: tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim tu põe a tua mão. Agora complicou mesmo, né? Agora eu estou travado. Não tem como, nem para trás, nem adiante. E agora sobre mim tu põe a tua mão. Deus está perto de você, mais do que você imagina. As mãos dele estão sobre a tua vida. As suas mãos, elas estão para te sustentar na prática do bem. As suas mãos estão para te refrear na prática do mal. E sobre mim tu põe as tuas mãos. E o salmista ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, eu não posso atingir, eu não consigo entender, compreender. Deus está comigo, me conhece, por detrás, por diante, em cima. Não tem como escapar de Deus. Esse tal conhecimento é demais. Quando nós começamos a pensar acerca da onisciência de Deus, nós vamos saber, sentir que o verdadeiro conhecimento de Deus está além do nosso alcance. Muito além do nosso alcance. Muito além da nossa compreensão. Muito além do nosso entendimento. E aí o salmista diz assim, ó: ei, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Não tem como. Estou cercado. Me conhece. Sabe tudo da minha vida. Sabe o meu DNA. Já me pesquisou, já me esquadrinhou. Conhece as minhas intenções, o que eu estou pensando no dia a dia. Conhece a minha história.
Sabe tudo, Deus. Como é que eu vou me ausentar do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Atos 17, 28, ele diz assim, ó: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ponto final. Não tem como você correr. Até o ateu, meu irmão, ele queria acreditar que Deus não existe. Até o ateu. Ele acredita de teoria, ele acredita de filosofia, mas lá no fundo ele sabe que existe um Deus. Ele sabe. Você pode estar aqui até começando a imaginar e começando a pensar: eu acho que eu não acredito muito nesse negócio aí desse Salmo 139 que o pastor está falando. Você pode até querer não acreditar, mas tem um Deus sobre a tua vida, e você sabe que Ele existe, e não tem como fugir da presença de Deus. Jonas, um profeta de Deus, ele foi chamado. Deus disse: Jonas, vai até a cidade de Nínive, prega contra ela, prega contra ela. Aí Jonas, sabe o que ele fez? Ele não foi para Nínive. Escute aqui, olha para cá. Ele foi para Tarsis. Era muito melhor ir para Tarsis, era muito melhor. E ele disse: opa, enganei a Deus. Entrou no barco, turismo transatlântico, e estava lá numa boa, dormindo lá embaixo. Quando não, alguém vem acordar ele. Ele estava tão cético, tão cínico quanto Deus na vida dele, que ele nem se importou com a tempestade e o povo já jogando a carga no mar. E alguém disse: que negócio é esse? Que Deus é o teu? Da onde tu vem? Para onde é que tu está vindo? Porque olha, tem algum problema nesse barco aqui. Eu não sei, eu acho que o problema é tu. Eu sou o problema, me joga no mar. Jogaram Jonas no mar. Vou morrer, acabou. Eu fugi da presença de Deus, eu não obedeci a Deus. Deixa, me joga no mar, vocês vão ficar bem. Eu morro e acabou. Veio um grande peixe e abocanhou Jonas. E aí ele pensou que ali era o fim dele. E ele viu que não morreu. E ele começa a orar a Deus: Seu Deus, mesmo aqui no ventre desta coisa que eu nem sei o que é, deve ser peixe, porque tem muito molusco aqui, deve ser um peixe, Senhor, mas mesmo aqui eu sei que Tu estás. Aleluia. Ei, não tem para onde você fugir, não tem. E você já tentou fugir da presença de Deus. Não vou mais nesse negócio de igreja, não quero mais. E você veio forçado aqui nessa noite. Aleluia. E Deus está dizendo que Ele existe e que Ele te conhece. Por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 23 e 24, ele diz assim, ó: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ei, Deus enche os céus e a terra. Não tem para onde você fugir. Não tem. Ninguém se esconde da presença de Deus, querendo ou não. Você está tão perto de Deus como a sua alma está dentro de você. Deus está tão perto de ti, você está tão perto de você, como a tua alma está em você. Eu tenho uma alma, pois é, Deus está contigo. Por isso que a prática do pecado é algo horrível na vida do homem e da mulher. Sabe por quê? Porque quando você peca às vistas de Deus. Deus sabe exatamente o dia, a hora, o lugar, o momento, a circunstância que você pecou. Deus sabe exatamente. Por isso que a palavra de Deus diz assim: confesse, porque aquele que confessa alcança misericórdia. E pecado tem nome, tem lugar, tem dia, tem hora, tem momento. Senhor, perdoa os meus pecados. Não. Qual é o pecado que você fez? Aonde você pecou? Que momento que aconteceu? Que consequência gerou o pecado? Por
isso que o salmista ele diz: olha, quão horrenda é a prática do pecado. E Deus ele quer falar conosco, Deus ele quer nos guiar. Sabe por quê? Ele tem um plano ideal para mim e para você. Mas por que nós temos esse desejo de nos esconder, esse desejo de fugir? Se você deseja desfrutar o amor de Deus, se você deseja que Deus cumpra os seus propósitos na tua vida, meu irmão, ande na presença de Deus. Aleluia. Por isso que o salmista, no Salmo 23:4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Aleluia. Coisa boa, né? É ter Deus na nossa vida. Meu irmão, para nós aplicar essa palavra aqui de uma maneira bem rápida, eu quero. Primeiro, Deus cuida do indivíduo. O tamanho do nosso universo, ele é demais para a nossa mente imaginar. Olha só, os astrônomos, eles falam que a estrela mais perto da Terra se acha a uma distância de talvez uns 40 quatrilhões de quilômetros. Você consegue imaginar isso? 40 quatrilhões de quilômetros está a estrela mais perto da Terra. É isso que os astrônomos dizem. Os astrônomos dizem que o número total de estrelas no universo é comparável com o número total de grãos de areia da praia Esplanada. Já é bastante ou não? Quem lá vai na praia Esplanada? Ninguém vai, porque é inverno, né? Quem vai no verão na praia da Esplanada? Oh, levantou as mãos tudo já. Não, os astrônomos dizem que o número de estrelas no universo é igual, é comparável ao número de grãos de areia, escute só, de todas as praias do mundo. Tem como alcançar a nossa mente? É um peso para a nossa mente entender. E surge uma pergunta: será que um Deus tão grandioso, que criou todas as coisas, pode se preocupar comigo e contigo, com os nossos problemas? Por isso que o salmista, no Salmo 8, verso 13, ele diz assim: ó, quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesses, que é o homem para que dele te lembres? Que é o homem para que dele te lembres? Meu irmão, nós não somos nenhum pontinho nesse universo, mas você foi criado por Deus e Ele te conhece. Não tem como fugir. E o mais interessante, o mais importante, que Deus desse atenção a cada detalhe da nossa vida. Mas isso, meu irmão, não é por coincidência, não. Isso aí é o quê? É um encorajamento para você saber que aonde você está indo, os caminhos da sua vida, Deus, Ele quer estar presente para te abençoar. Os caminhos da tua vida, Deus, Ele quer estar presente para te abençoar. Por isso, primeiro, Deus cuida do indivíduo. Deus cuida do indivíduo. Segundo, Deus é inescapável. Nem sei se essa palavra tem no dicionário, mas é que você não pode escapar de Deus. Ninguém poderia sonhar em achar qualquer caminho no universo que pudesse se escapar da lei do Criador. Mas aqueles que amam a Deus, sabe o que eles almejam? A presença de Deus. Você ama a Deus? Então você deve almejar, você deve querer sentir a presença de Deus. Aqueles que não têm prazer na comunhão com Deus, eles não têm a mínima esperança de achar algum lugar
que pode desafiar em Deus não estar lá. Não tem, meu irmão. Não importa se você ama Deus ou não ama Deus, se você quer a presença de Deus ou não quer a presença de Deus, Deus está contigo. Deus te conhece. Quando alguém peca, o diabo ele sussurra assim, ó: ei, fuja de Deus, né? Pecou, fuja de Deus, fuja da igreja, fuja do culto, fuja dos irmãos. É assim que o diabo faz. Mas quando alguém peca, o Espírito Santo vem e sussurra assim, ó: ei, fuja para Deus. Aleluia. Fuja para Deus. Você é filho, fuja para Deus. Não importa como você entrou aqui. Talvez você está aqui dizendo: meu Deus, Deus conhece tudo, meu pensamento, tanta coisa que eu pensei, tanta coisa que eu fiz errada na vida. Hoje eu conversando com o irmão novo convertido, ele disse: se eu tivesse conhecido a Jesus há uns anos atrás, a minha vida estaria totalmente diferente. Mas amém que conheceu a Jesus, porque a partir de agora a sua vida é diferente. Porque agora você vai entrar no trilho de Deus. Porque agora com Jesus você vai entrar no plano de Deus para a tua vida. Porque antes você fugia de Deus. Ei, já veio os crentes falar de Deus, hein? Já veio aquele homem falar de Deus para mim. Eu não quero ouvir falar de Deus, porque fugia de Deus. Agora, ei, aonde é que estão falando de Deus? Eu vou lá. Tem culto aonde? Eu vou lá. Tem escola dominical? Eu vou lá. Tem estudo bíblico? Eu vou lá. Tem culto de ensino? Eu vou lá. Ei, eu quero fazer escola teológica também. Por quê? Porque eu quero estar aonde eles falam de Deus. Ei, você está fugindo de Deus ou você está fugindo para Deus? Deus é inescapável. Deus é o nosso ajudador sempre presente. Nenhuma hora, meu irmão, é melhor de buscar a Deus do que a hora de você se acordar. É quando a mente está livre das preocupações do dia a dia, das atividades do dia não começaram ainda. Se você começar o teu dia com Deus, você vai perceber que Ele está ao teu lado durante todas as atividades do dia. E todas as atividades do dia vão estar condimentadas. Sabe aquele condimento que você bota lá na refeição, lá na comida? Você bota condimento, né? Mas tem condimento, meu irmão, que é doce, é agradável. Mas tem condimento que não é agradável. Tipo assim, quando você bota uma pimenta. Ah, por que você bota pimenta? Não, pastor, é o seguinte, ó, pimenta arde, mas ela dá um sabor na comida. Pô, o sal é salgado, né? Você põe uma pitada de sal e coloca na boca, já vai tomar água. Por quê? O sal não é bom sozinho, mas quando você coloca na comida, dá um sabor. Quando você busca Deus no começo do dia, você coloca um condimento na tua vida diária. Pode ser açúcar, mas pode ser sal, pode ser até pimenta, mas você vai ter um sabor agradável durante todo o teu dia. Aleluia. Quando eu acordo, Tu ainda está comigo. Aleluia. É o que o salmista diz. Ele diz: Deus está bem presente. Ele está aplicando um bálsamo no teu coração, um bálsamo na tua vida. E a mão de Deus, e sobre mim põe a tua mão. A mão de Deus, meu irmão, é que nos refreia. Uma das mais difíceis tarefas do amor paterno, do amor de pai, é justamente corrigir e refrear a criança. Quem tem suas crianças aí de 2 aninhos, 3 aninhos e tal, é a tarefa mais difícil, é o momento mais difícil, porque você quer dar amor, porque o corpinho é frágil. Mas tem uma hora, meu irmão, eu fazia isso nos meus filhos, quando eles estavam muito assim, meio querendo ter raiva, sabe? Criança tem raiva, fica nervosinho, quer sapatear e tal. Eu pegava no bracinho assim e ia apertando, nem falava nada, só apertava.
fica aqui, não sai daqui, né? Ficava nervosinho, queria espernear. Mais esperneava, mais eu dava uma apertadinha. Até que chegava um momento que cansava. Não adianta espernear, não adianta ficar nervoso, porque quanto mais vezes espernei, fico nervoso. Mas meu pai, ele pega e aperta. E aí então se acalmava. Deus faz isso na nossa vida. Começa a apertar. Aí a gente fica com mais raiva ainda, né? Mais raiva. Não, eu vou. Agora que eu vou mesmo. Agora que eu não quero mais nada com Deus. Agora. E ele vai apertando. Até você deixar de ficar nervosinho, com raiva. Aí Deus vai soltando. Aí você vai conhecendo o Deus que você tem. Que o que Ele faz por você é para o teu melhor. Ele faz, sabe por que eu fazia assim na minha criança, meu irmão? Porque eu amava. Eu queria educá-lo, para um dia eu não passar vergonha no mercado, na igreja. Eu não ia passar vergonha. Deus não quer que nenhum filho passe vergonha lá fora. É por isso que aqui dentro Ele dá uns apertãozinhos assim, sabe? Aleluia. É para isso que serve a mão de Deus, que está sobre nós. É para nos refrear, aleluia. Deus nos segura de volta, assim como a gente segura a criança, para que ela possa voltar ao bom senso, sabe? Por isso que Deus está te apertando, meu irmão, minha irmã, para que você volte ao bom senso. Você está que nem uma criança, com raiva, nervosa, choramingando, tal. Deus quer que você volte ao bom senso. Por isso que a mão de Deus sobre a nossa vida é importante. Aí quando você chega a uma crise da vida e você começa a ficar febril, o que se faz quando fica com febre? Aí não tem o Tilenol, não tem, né, sei lá, o remédio e tal. A pessoa está lá com febre, o que se faz? Pega lá, né, uma toalhinha, molha lá na água fria, chega e coloca aqui na testa. Aquilo funciona, será? Acho que funciona, porque todo mundo faz. Deve funcionar. Funciona. Quem tem criança, funciona. Porque dá o Tilenol, dá tudo, não dá certo. Aí não, então vamos botar uma toalhinha. Ei, quando a circunstância lá tiver um negócio complicado na tua vida, a febre, Deus vem e coloca a mão dele, aleluia, para poder amenizar a temperatura da tua vida, para poder trazer refrigério à tua alma. Esse é o Deus que te conhece. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Você pode dizer amém nessa noite? Aleluia. Meu irmão, Davi encerra com uma oração lá no final, dizendo assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Versículo 23. O 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi, ele encerra o salmo pedindo para o Senhor sondar o coração, para que o Senhor conheça as suas ansiedades, as suas preocupações, para que Deus perdoa e conduza. E é isso, meu irmão, nós devemos ser o quê? Cautelosos em nossas introspecção, sabe? Pensar para dentro. Introspecção é pensar dentro, né? Pensar para dentro. Porque nem sequer nós conhecemos o nosso coração. Você não conhece o teu coração. Por isso que o profeta Jeremias, ele diz no capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E, olha só, o que ele diz do teu coração, do meu e do coração dele: enganoso e desesperadamente corrupto é o teu coração. Quem o conhecerá? Quem está dizendo, meu irmão? É o Deus que te criou. Diga bem alto comigo: se Deus é por nós, ninguém. Cumprimente teu irmão e vá em paz para a tua casa.